No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 4, por quê? Porque que muitas pessoas, mesmo sendo saqueadas, mesmo tendo a sua alma destruída, mesmo carregando um fardo pesado demais, elas continuam presas e não conseguem sair do sistema religioso. A resposta está. As ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo seu nome as suas ovelhas e traz para fora. Quando Jesus apareceu em Jerusalém e na cercania de Jerusalém, falando para o povo seguir ele não mandava o povo ir para o templo. Ele dizia: vem e segue-me. Ele não está dizendo que a religião levava o povo para Deus. Está dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. O que Jesus está dizendo aqui? Tira para fora do quê? Quando os discípulos olharam para o templo, Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra. Olhando para a samaritana, ela preocupava onde poderia adorar. Jesus disse: vai chegar a hora que nem nesse monte, nem em Jerusalém, vai chegar a hora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, ou seja, em qualquer lugar. E quando tira para fora suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas seguem. Por quê? Porque conhece a sua voz. Ninguém consegue sair do sistema religioso se ele não tiver verdadeiramente ouvido a voz de Deus. Como Apocalipse diz: sai dela, povo meu. Se a pessoa não ouvir, se a pessoa não acredita em Cristo, que Ele é o caminho, jamais, mesmo sofrendo, jamais vai conseguir sair do sistema religioso. É como se diz: está ruim, mas pelo menos tem algum lugar para a gente ir. Versículo 5. Quem já ouviu a voz de Cristo já não segue mais estranho, já não quer saber mais de voz de homem. Ele conhece a voz de Deus. Mas de modo nenhum seguirão estranho, antes fugirão dele. Por quê? Não conhece a voz de estranhos. Muitas pessoas se dizem hoje serem usadas por Deus, que Deus fala por meio delas, através delas. Mas aqui Jesus está dizendo que as ovelhas dele ouvem a voz dele. E quando ouve, reconhece. E mais, Jesus não manda recado, Jesus não manda indireta, ele chama pelo nome. E quando ele chama, as suas ovelhas entendem que é ele. Não fica dúvida. Mas de modo nenhum seguirão estranho. Antes fugirão dele porque não conhecem a voz de estranho. E no versículo 9, Jesus diz: eu sou a porta. E se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá, e achará pastagem. A primeira coisa que você entende é que só existe salvação em Cristo. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Significa que religião nenhuma salva. Mas ele é a porta da salvação. E achará pastagem. Se o Senhor é o teu pastor, ele começou a obra na sua vida e portanto ele vai terminar. Ele diz: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Não vai faltar nada. Ele vai suprir todas as tuas necessidades. Eu nunca vou entender. E quando chega no versículo de número 26, Jesus disse: mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. E aí que está a diferença. Quem é ovelha? É quem vai numa religião ou quem segue Cristo? Afinal de contas, o bode parece com a ovelha. Mas quem é a ovelha?
Mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Como já vos tenho dito, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu as conheço e elas me seguem. Ou seja, ele tira para fora. Ele tira as ovelhas para fora do sistema. E com a afirmação ele garante, versículo 28, e dou-lhe a vida eterna, e nunca hão de perecer, nunca. É como o apóstolo Paulo diz, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestade. Então o ladrão aqui, o mercenário, o lobo não tem vez com aqueles que estão em Cristo. Vão continuar enganando as pessoas que estão seguindo o seu caminho religioso. Jesus estava em Jerusalém, a capital religiosa. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço e elas me seguem. Dou-lhe a vida eterna, como quem dizendo, de graça sois salvo. Dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Por isso que quem crê em Jesus, ele não teme a ameaça de pessoas que ficam usando a Bíblia para condenar. Eu sei em quem tenho crido, disse o apóstolo Paulo. Não adianta falar do diabo, não adianta falar do inferno. Ele acredita piamente na promessa de Cristo. No versículo 29, meu Pai que me deu é maior do que todos. Então não adianta querer atemorizar. E ninguém pode arrebatar da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. A segurança daqueles que seguem Cristo está aqui. Talvez nem todos vão conseguir ouvir a voz de Jesus, o chamado para sair para fora. Talvez você vai ver muita gente ainda continuando sofrendo, sendo roubada, sendo destruída, mas vão continuar empedrados, sem nenhuma coragem de seguir Jesus. Ficarão ali. Mas se você tem ouvido a voz de Cristo nesses últimos dias, pegue essa cruz e o siga. Que Deus te abençoe poderosamente em Cristo Jesus, o nosso Salvador.